queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando a todos na graça e na paz do Senhor. Querido, eu tenho uma palavra de Deus para o teu nível espiritual no dia chamado hoje, que a palavra de Deus diz que hoje é o dia que fez o Senhor, então alegremos e regozijemos nele. Eu gostaria que você compartilhasse, que você deixasse o seu like, o seu joinha, que você se inscrevesse nesse canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes, porque todos os dias temos 2 vídeos para o teu nível espiritual, onde falamos de fé, de amor, de salvação, onde falamos de tudo que a Bíblia nos condiz, principalmente da volta de Jesus. Então eu tenho a Bíblia nas minhas mãos, e a palavra hoje registrada no Evangelho de Jesus Cristo, em Lucas 22, capítulo 31. Lucas 22, 31 é a palavra para o meu, para o seu elevo espiritual. A palavra de Deus diz assim: e disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto e contigo a prisão e a morte. Que passagem tremenda, né? Jesus chega diante de Pedro e diz: Pedro, Satanás te pediu para cirandar como trigo. Ou seja, Pedro, Satanás pediu permissão para que entrasse na tua vida, que destruísse sua casa, sua vida, sua família. Satanás chegou diante de mim, Pedro, me pedindo permissão para que tocasse em você. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, eu pedi ao Pai que rogasse para que Satanás não te cirandasse como trigo. Aí eu vejo no livro de Jó o inverso da história. A Bíblia diz que, por permissão de Deus, Satanás toca em Jó. No livro de Lucas, Jesus não deixa Satanás tocar em Pedro, cirandar na vida de Pedro. Mas no livro de Jó, a gente vê que ele permite que Satanás o toca. O que há de tão especial de uma pessoa para outra? O que nós vemos aqui nessa história, que Deus permite que um sofra e que outro ele protege. Como é essa história, pastor? Pois bem, querido, uma coisa que o Senhor conhece, minha e sua, é a nossa estrutura. Você está entendendo? Deus conhece a minha estrutura, do que eu vou suportar, do que eu vou aguentar e do que eu vou conviver. E muitas das vezes a gente indaga a Deus o porquê que uns sofrem tanto, outros não sofrem nada, outros têm uma vida abundante, outros passam necessidades. Querido, olha para cá, eu quero profetizar. Pois bem, a palavra de Deus diz que Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía. Tocou na casa, tocou nos filhos, tocou nos bens e foi tocando. Você sabe o que é que eu aprendo com Deus nessa história, nessa mensagem? É que Deus não fará acusação ou provação maior do que eu não posso suportar. Maior do que eu não posso suportar. Eu vejo que Deus dá testemunho de Jó, dizendo que ele é íntegro, que
que ele é reto, que ele é temente a Deus e que ele se desvia do mal. Olha a estrutura de Jó, porque que Deus permitiu que Satanás o tocasse. Deus permitiu que Satanás o tocasse porque Deus conhecia a estrutura de Jó. Como conhece a tua, como conhece a minha estrutura. E muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, tudo que passamos tem o dedo de Deus. Tudo que passamos em vida tem a aprovação, tem a assinatura de Deus. Pedro foi diferente. Pedro não tinha estrutura para suportar o que viria. Foi por isso que o Senhor falou: Pedro, Satanás chegou diante de mim pedindo permissão para lhe tocar. E eu orei ao Pai, e eu roguei ao Pai para que ele não fizesse isso. Porque Jesus conhecia quem era Pedro. Jesus conhecia qual era a estrutura de Pedro e até quando ele iria aguentar. Tanto é que quando Jesus acaba de proferir essa mensagem para Pedro, ele diz: não, Senhor, eu vou te seguir até a morte. Se tu ficar preso, eu vou te seguir. Só que mais na frente, os algozes prendem Jesus. E a primeira coisa que Pedro faz, Jesus primeiro avisa Pedro: Pedro, antes de o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Pastor, o que tem de mistério nesse galo? Gente, deixa eu explicar uma coisa, segundo os estudiosos, que esse galo não é um galo, uma ave. Não é um galo, uma ave, um pássaro, uma ave, não é. Esse galo era simplesmente uma sentinela, no qual, de tempo em tempo, tocava ali um instrumento. Aí, porque lá em Israel, eles não criavam galináceo, eles não criavam galinha. Então, quando Jesus avisa Pedro: olha, Pedro, antes de eu tocar a buzina, antes da buzina ser tocada por 3 vezes, antes de soar um alarme, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar. Olha, Deus conhece a minha e a tua estrutura. Sabe o quanto eu posso suportar, o quanto você pode suportar. Só que Pedro não tinha estrutura ainda para suportar as intempéries no qual estava por vir. Tanto é que Jesus estava preparando ele. Que depois que Pedro é batizado com o Espírito Santo, a Bíblia diz que 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Mas teve uma promessa para que Pedro e os demais não saíssem de Jerusalém sem antes que do alto viesse o Espírito Santo. E eles ficaram por ali até se concluir o dia de Pentecostes, no qual Pedro foi batizado. E na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se rendeu ao Senhor. Aí começa o ministério de Pedro. Mas primeiro, Satanás foi lá tentar, foi lá testar o Senhor, pedindo permissão para que Pedro fosse tocado por ele. Tanto é que quando Pedro não era convertido, quando Malco chega na hora de pegar Jesus para levar para a cruz, Pedro vai e pega ali a espada e cepa ali a orelha de Malco, porque ali Pedro não era convertido. Então é uma coisa que Deus sabe de mim e de você, é o quanto que nós devemos suportar, ou nós podemos suportar. Que Ele não vai colocar carga acima daquilo que eu não aguento, daquilo que você não aguenta. E de Jó foi totalmente diferente. Deus permitiu que Jó passasse por aquela luta, por aquelas provas, pelas aquelas agruras que a vida lhe fez, através de Satanás tocando nele,
porque o Senhor conhecia a estrutura de Jó, dando um testemunho daquele homem. Deus diz assim: viste meu servo Jó? Ei, Satanás, começou aquela palestra entre Deus e Satanás, porque todas as vezes quando os filhos dos homens saíam para sacrificar, quando diz os filhos dos homens, não está dizendo pessoas, ali quem ia eram os próprios anjos do Senhor, porque Satanás estava no meio. Satanás não era pessoa comum. Quando os anjos do Senhor iam para sacrificar no templo, de tempo em tempo ia para o templo sacrificar, quem estava no meio? Satanás. Tanto é que Deus pergunta a Satanás: de onde que vieste? E ele, com maior cara de pau, ele diz: olha, de passear pela terra, de rodear por ela. Aí começa uma palestra entre Deus e Satanás. Ei, Satanás, viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí Satanás, com as suas artimanhas, com as suas astúcias, começa a colocar a vida de Jó em xeque, à prova. Também pudera. Tudo que ele te pede, tu dá. Tudo que Jó tem, foi você que deu. Aí começa essa palestra. Aí Deus fala assim: pois bem, uma coisa que eu conheço é o coração de Jó. Você pode ir, toca em tudo que é dele, menos na alma dele. E Satanás fez o que você já leu muitas vezes: tocou nos filhos, tocou na casa, tocou nos bens, e Jó foi perdendo e perdeu a saúde. Porque Deus conhecia a estrutura de Jó. Eu fico imaginando no dia que nós somos provados, um dia que Deus coloca uma prova bem grande, bem medonha mesmo nas nossas vidas. A primeira coisa que a gente começa é falar: Senhor, eu não vou suportar. Senhor, eu sou pequenininho para suportar isso. Ei, mas a palavra de Deus diz que não há tentação maior do que eu não posso suportar. Porque nós somos tentados pela cobiça dos nossos olhos. Então, quando Deus dá testemunho de Jó a respeito de quem ele era, Deus também dá testemunho de Pedro, quem era Pedro. Pedro era valente, Pedro era brigão, Pedro era tinha um temperamento forte, Pedro era sanguinário, o sangue corria mesmo. Tudo isso é 2 pesos e 2 medidas. Deus sabe, Deus conhece. Até quando eu posso suportar, até quando você pode suportar. Porque tem coisas que vêm na nossa direção, se eu não tiver na estrutura de Deus, eu vou sucumbir, eu vou cair, eu vou fracassar, eu vou servir de escárnio e vergonha, de opróbrio para as pessoas. Na vida de Jó foi diferente. Deus assinou em cheque: toma, dá um cheque em branco aqui, Satanás, faz o que você quiser com ele, mas só não toca na alma. Muitas das vezes, querido, a nossa maior luta, a maior prova está dentro de nós mesmos. Porque abrimos a boca dizendo que não posso. Abrimos a boca para falar: olha, isso aí não é comigo, não é para mim. Só que tem um porém: aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoou. Aquele que começou a obra na tua e na minha vida, ele não vai parar enquanto não concluir. Mas para isso temos que ter posição diante de Deus. Temos que estar alinhado, terra e céu, céu e terra. Mateus 18. O que eu ligo na terra está ligado no céu. Jesus permitiu que Jesus não permitiu que Satanás tocasse na vida de Pedro. Será que Pedro era mais especial do que Jó? Será que Pedro tinha um diferencial de Jó? Não, muito pelo contrário.
Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Olha aí. E por tudo isso, sobreveio as tentações do diabo sobre a vida dele. Aleluia. Será que está falando com você? Querido, só existe prova para quem quer ser aprovado. E não há prova maior que nós não passamos sem suportar as dores, as afrontas, sem se importar com aquilo que o inimigo coloca diante da gente. Deus conhece a tua, a minha, conhece a nossa estrutura. Quando o Senhor diz, eis-me aqui, quando Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque muitas das vezes o Senhor está contando contigo. O Senhor está contando com você. Porque se você não fizer, Deus vai lá na prostituição, vai lá na macumbaria, no candomblé, no catolicismo, e pega aquele para fazer aquilo que você não quer fazer. Eu estou passando numa luta muito grande, eu vou parar, vou desistir. É isso que Satanás quer para estar batendo palma. Satanás está de arquibancada, batendo palma para que tu fracasses. E mesmo que tu venha fracassar, não querer fazer, a obra não vai ficar sem pregador. Porque se porventura ainda ficar sem pregador, as pedras irão clamar. Então o que cabe a mim e você, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo nas adversidades, nós temos que manter firme, fiel e constante na obra do Senhor. Firme, fiel e constante na obra do Senhor. Porque o trabalho do Senhor não é vão. O trabalho que o Senhor tem na minha vida é diferente da tua vida. O trabalho que Deus tinha na vida de Pedro era diferente do que tinha na vida de Jó. O trabalho que Deus tem na minha é totalmente diferente da tua. Para que possamos suportar os dias ruins, os dias maus que está para chegar na terra. Mas no livro de Apocalipse diz que da tentação deste mundo que há de vir sobre toda a terra, sobre todo mundo, Deus vai livrar-nos dele. E Deus tem livrado a sua igreja de laço de morte. Deus tem livrado a sua igreja do laço do passarinheiro, de peste perniciosa. Deus tem livrado a sua igreja porque pode contar com a igreja na terra. As leis e as coisas só não estão piores, porque ainda existe remanescente, porque ainda existe uma igreja que clama, porque ainda existe uma igreja que é contra o sistema, que é contra esse mundo malvado, perverso, de pessoas incrédulas, de pessoas que só quer o seu bel prazer, de pessoas que faturam milhões e milhões às custas dos menos favorecidos. Então a palavra de hoje, Deus permite a tentação, mas dentro da tentação Ele nos livra. Mas nas adversidades Ele pega pela nossa mão e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te espante, porque eu sou o teu Deus. Querido, não devemos temer o que está por vir. Se estamos diante de Deus em posição de homem, de mulher de Deus, pode vir nas lutas, pode vir o que vier, o Senhor é comigo. Ele diz: olha, onde quer que andares, eu sou contigo. Se passar pelo fogo, estarei contigo. Se passar pelas águas, as águas não te submergirão, não te afogarão. Porque o Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. O Senhor é fiel. E mesmo que uma mãe que amamenta esquecer aquele filho, o Senhor diz que todavia Ele não esquecerá de mim e nem de você.
entendendo a mensagem, querido? Que para um é dado prova que ele olha assim, não vai dar certo, não vou suportar. Que para outra a prova é menor, porque a estrutura de cada um é diferente do outro. A estrutura de Jó foi que ele suportou as afrontas de Satanás, suportou as dores, suportou as percas, suportou a mulher, mandei ele amaldiçoar o Deus e morrer, mas ele se manteve íntegro diante de Deus. Já Pedro, explosivo, sanguinário, já Pedro com a estrutura totalmente diferente, mas nem por isso deixou de ser homem de Deus. As provas vêm para nos aprovar. As provas, as lutas, tudo isso sobrevém para que eu saia lá do outro lado muito mais forte do que eu entrei. Quando vier a luta, quando vier a prova, lembre-se de uma coisa: é o Senhor provando. Uma, a tua fé. Duas, a tua estrutura. Três, até onde você suporta. Se você passar desse teste, pode ter certeza, querido, o que está por vir, você vai suportar e vai sair lá do outro lado mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jó suportou as dores, as enfermidades, a lepra, os amigos acusando. Jó suportou. Já Pedro, Jesus não permitiu que o diabo se andasse na vida dele. Caminhando para o final, que eu quero orar por você. Deus só permite aquilo na minha vida que eu vou suportar. Não vai vir carga além, não vai vir coisa acima, porque se eu aguento 50 quilos, é 50 quilos que o Senhor vai dar. O Senhor não vai colocar nada mais e nada menos do que eu possa suportar. E a vida hoje nos ensina, se estamos na luta, se estamos na prova, é porque lá do outro lado, tem um hino de vitória para cantar. Lá do outro lado tem testemunho de fé para dizer que passou, porque foi o Senhor que sustentou. Essa é a mensagem de hoje. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso eterno e querido Pai, meu Deus, é no Teu nome que eu entro na Tua santa e gloriosa presença nesse dia de hoje em oração. Pai, te pedindo perdão pelos meus pecados, falhas, erros, gestos e tudo que cometo diante dos Teus olhos. Pai, mesmo sabendo que não sou merecedor, Pai, das Tuas copiosas bênçãos, eu te peço, Pai, uma bênção especial para minha casa, minha esposa, meus filhos, minha família, Senhor, e meus netos. Pai, eu te peço uma bênção especial para esse homem, para esta mulher que está ouvindo essa mensagem, Pai, que muitas das vezes pensou em desistir, mas no momento, Pai, o Senhor segurou pelas mãos direitas. Pai, toma o teu filho, toma a tua filha nas tuas mãos, tira todo empecilho, todo embaraço, todas as obras maléficas do diabo que tem envolvido essa casa e essa família. Pai, vai jogando por terra, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o inimigo plantou no coração desse homem, dessa mulher que está perdendo a fé. Pai, Tu és um Deus poderoso que tudo pode, tudo está no Teu controle, nada fugiu do Seu controle, Pai. Pai, o Senhor provou Jó, mas não provou Pedro. Pai, não tem diferença nenhuma de um para o outro, mas o Senhor tem nos provado, Pai, com a certeza que vamos alcançar a nossa vitória. Fica conosco no dia chamado hoje, nos dando paz, segurança e, acima de tudo, Deus, nos dando salvação da nossa alma, porque assim eu oro, te entregando a minha vida, minha esposa, minha casa
e minha família nas tuas mãos e creio na vitória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Querido, muito obrigado por você estar antenado, estar ligado. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Talvez tu não recebeu ainda, porque tu não está preparado para aquilo que o Senhor quer te dar. Todos nós já somos aprovados depois de ser provado. Deus tem provado a tua fé no dia de hoje. Continue firme, constante e fiel no Senhor, porque a obra e o trabalho do Senhor não é vão. Eu quero abençoar a tua vida agora. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vida de Jesus. Que nesse dia de hoje os vitoriosos e salvos diga amém, amém e graças a Deus. Querido, mais uma vez eu quero lembrar você, o canal é Atalaia de Cristo. Não estamos fazendo nada para ganhar dinheiro, simplesmente para evangelização, para evangelizar os quatro mundos, os quatro cantos da terra, melhor dizendo, os quatro cantos da terra. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Deus tem uma bênção, Deus tem uma vitória para você. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Deus abençoe.